Bom dia, querida classe do EBD, classe Débora. É com prazer que estou nesta manhã trazendo a lição de hoje. Agora nós vamos começar estudando uma nova epístola, a Epístola de Filipenses. Olha que eu fiquei tão emocionada. Eu gosto dessa epístola. Eu sei que a epístola de Efésios é linda, excelente, mas a epístola de Filipenses toca no nosso coração. E eu escolhi até alguns versículos para poder destacar, para poder lembrar a vocês que ninguém pode perder as aulas da professora Ana Cabral, da professora Maria Marques, porque vão ser aulas excelentes. Olha aí, nós vamos ter hoje não, no próximo domingo, esse versículo aqui, Filipenses 1, versículo 21. Para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. E gostaria também de lembrar, Filipenses 4, 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Filipenses 4:11. Aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E esse versículo que nós gostamos tanto, Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. São versículos belíssimos que fazem parte da epístola de Paulo a Filipenses. Eu gostaria, sim, de iniciar esse estudo, lembrando para vocês que o apóstolo Paulo, ao escrever esta carta à igreja em Filipos, ele teve objetivos. Quais foram esses objetivos? Ele queria incentivar a igreja a viver em alegria. Queria incentivar a igreja a viver em alegria, a viver com muita gratidão. Segundo, ele queria também incentivar a igreja a viver em unidade, no serviço de Cristo. E também ele ensina a igreja a saber lidar com os conflitos humanos. Toda igreja tem conflitos, toda organização humana, os relacionamentos sempre surgem atritos. E o apóstolo Paulo também ensina a saber lidar com estes conflitos. Paulo estava em Roma, numa prisão domiciliar. Ele passa assim 2 anos para ser julgado, escreve 4 cartas na prisão: Efésios, Filipenses, Colossenses e Filemon. São as cartas chamadas cartas da prisão. Ele foi acusado de perturbar a paz. Imagine vocês, porque pregava o evangelho. No sistema romano, quem era preso assim, o acusado tinha que pagar suas próprias despesas. Por isso ele precisava da ajuda dos seus amigos. Filipos, eu coloquei o mapa, antes de iniciar o estudo da lição, um mapa para que vocês localizassem Filipos. Era uma colônia romana que ficava nas montanhas do norte da Grécia. A igreja de Filipos foi a primeira igreja na Europa. Foi a primeira igreja. Imagine vocês que a igreja de Filipos não esquecia o apóstolo Paulo. Mandou um diácono da igreja, Epafrodito, para ir a Roma para levar uma oferta para Paulo e para cuidar também de Paulo. E ele volta depois com a carta para a igreja, a carta que o apóstolo Paulo escreveu. A carta do apóstolo Paulo aos Filipenses é conhecida como a carta da alegria, porque ele cita 16 vezes essa palavra em sua carta. Eu acredito que o apóstolo Paulo tinha seus momentos de tristeza também, seu momento até de choro, seu momento de mágoas, mas ele demonstra em toda a carta muita alegria. E nós precisamos também, nesse isolamento social, nós precisamos também aprender a ser alegres, aprender a ter alegria, porque a alegria do Senhor é a nossa força.
precisamos realmente ser gratos a Deus, mesmo passando momentos difíceis que nós estamos passando. Eu quero ler neste momento o início da carta aos Filipenses, onde o apóstolo Paulo saúda a igreja e faz uma oração pelos filipenses. Abram sua Bíblia ou acessem a sua Bíblia, né? E vamos ler Filipenses 1, capítulo 1, de 1 a 5. Vejam bem que esses versículos iniciais, 1 e 2, é uma saudação. E depois nós vamos nos deter na oração que ele faz aos filipenses. Paulo e Timóteo, servo de Cristo Jesus. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, que a graça e a paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo estejam com vocês. Ele inicia a oração. Eu vou ler até o versículo 5. Dou graças ao meu Deus por tudo o que eu lembro de vocês, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vocês, em todas as minhas orações. Dou graças pela maneira como vocês têm participado na proclamação do Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Como o apóstolo Paulo fala de uma maneira carinhosa à igreja, como ele mostra assim a sua gratidão àquela igreja. E ele assim, ele fala da sua gratidão e ele diz que traz à memória algumas recordações de cada irmão em Cristo e também recordações no seu coração. E por isso ele ora por todos. Paulo tinha boas lembranças lá de Filipos, mas também tinha lembranças ruins. Lembram vocês que ele foi preso, foi açoitado publicamente, além de ser colocado no tronco, sendo humilhado. Mas Paulo não poderia esquecer as boas lembranças que ele tinha. Lembranças boas quando ele estava na sua segunda viagem e ele tem uma visão quando ele é chamado para ir à Macedônia. Inclusive o varão chama e diz assim: ajude-nos. E ele volta, e ele vai à Macedônia, e ele realmente muda seus planos, e ali ele anuncia Jesus Cristo. Esse relato encontra-se em Atos 16. Chegando lá, ele vai a Filipos, e ali, como não tinha sinagoga, ele vai à beira do rio, encontra as mulheres ali em oração. E ele fala de Jesus Cristo. E a Lídia aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. E na casa dela acontece, então, a primeira igreja da Europa, que deu apoio também ao trabalho na África. É uma boa recordação. É também uma boa recordação a conversão do carcereiro, não é? Quando ele estava na prisão ali, ele e Silas, cantando o hino, acontece aquele terremoto e aquela situação trágica. E o carcereiro pergunta: o que eu posso fazer para ser salvo? E Paulo e Silas respondem: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Então são boas recordações que ele tem na memória. Inclusive que ele fundou aquela igreja. Ele voltou àquela igreja 6 a 7 anos depois, né? Mas ele tinha na memória e no coração todas as lembranças. Por isso ele tinha gratidão porque a igreja ajudava financeiramente a ele. Por isso ele orava sempre por eles. Eu quero também dizer a vocês que na nossa igreja da Capunga, nós temos boas recordações, boas memórias da nossa classe de EBD, que se reúne todo domingo. Nós também temos no nosso coração os bons momentos que nós passamos aprendendo da palavra de Deus. Assim também nós devemos orar por todos que fazem parte da nossa classe neste momento de pandemia. No versículo 5, o apóstolo Paulo, ele destaca a proclamação do Evangelho que a igreja vem realizando, tinha feito e continuava realizando. Nós também precisamos proclamar o Evangelho. Depois ele continua
Eu quero continuar a leitura do texto de 6 a 8, que diz assim: estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Jesus Cristo. O dia de Jesus Cristo é o dia da volta de Jesus. A boa obra aqui, a gente gosta desse versículo, inclusive nossos projetos pessoais. Mas a boa obra aqui significa salvação, o processo também de santificação e glorificação. Aliás, é justo que eu assim pense de vocês, porque eu os trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos vocês são participantes da graça comigo. Pois Deus é testemunha da saudade que eu tenho de todos vocês, do profundo afeto de Cristo Jesus. Assim mesmo, nós sentimos saudades da nossa classe dominical também, não é? E ele continua: também faço esta oração, que o amor de vocês aumente mais e mais em conhecimento e toda a percepção, para que vocês aprovem as coisas excelentes e sejam sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios de fruto da justiça que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Observe, irmãos, quando o apóstolo Paulo aqui, ele diz que ora para que aumente o amor daqueles crentes em Filipos. Precisamos também aumentar o nosso amor. E ele ora para que eles sejam sinceros e inculpáveis até a volta de Jesus Cristo. Nós precisamos também aumentar o nosso amor, precisamos ser sinceros e inculpáveis, precisamos ser fiéis até a volta de Jesus Cristo. Precisamos desenvolver o amor no nosso coração, o amor pelas pessoas que nos cercam, para poder agradar ao nosso Deus. Neste ano de 2020, que estamos vivendo esta pandemia, nós estamos sentindo que existe uma comunhão. A comunhão tem aumentado entre nós, através das redes sociais. Mesmo assim, o povo tem orado bastante, o povo tem buscado a mensagem da Bíblia. Eu tenho sentido assim um crescimento espiritual do povo de Deus. Paulo ora pelo crescimento espiritual da igreja em Filipos. Finalmente, no versículo 11, ele deseja que os filipenses sejam plenos e abundantes em frutos. Quais os frutos que seriam abundantes? Eu me lembrei logo do fruto do Espírito, que se encontra em Gálatas 5, 22 e 23. Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Mas aqui ele enfatiza o fruto da justiça. Precisamos amar mais, perdoar mais e precisamos praticar a justiça. Paulo conclui sua oração pedindo a Deus que cada um crente ali tenha uma mente determinada, seja firme no Evangelho, viva em comunhão cristã, através da memória, através do coração e através da oração. E neste período de pandemia, vamos aprofundar nossa comunhão cristã, vamos aprofundar os nossos conhecimentos da palavra de Deus, vamos nos unir, vamos ser solidários. É isso que eu peço a mim e a vocês, neste momento. Em nome de Jesus, que o Senhor Deus nos abençoe e nos dê um domingo bem abençoado. Amém. Até a próxima.